Aleluia, glória, 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 glória a Deus. Dê um sorriso com o olhar para quem está aí perto de você. Fique à vontade se quiser assentar. Amém. Bom dia, igreja. Chamar uma assim. Bom estar aqui, não é não? Melhor lugar da terra. Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia. Tenha uma Bíblia de papel. Use a sua de celular, mas tenha uma de papel. É muito melhor para você folhear, para você viajar na Escritura. Deus leva você de um lado para outro. Você tem que ter uma Bíblia dessa, né? Tenha a sua Bíblia eletrônica, mas tenha também uma de papel. 2 Reis 3, 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele, para se encontrar com Eliseu. Amém? Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua presença nesse lugar, pelo teu favor, pelo teu amor, pela tua misericórdia em nossas vidas. Obrigado por esse momento de adoração que encheu o nosso coração, pela palavra profética que nos foi dada hoje aqui e ontem no Arena, confirmada pela tua palavra, e que nós hoje possamos entender isso, Senhor, em nossos corações, isso que nos foi dado como visão e que o Senhor nos entrega hoje como palavra. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Podemos distribuir os envelopes. Eu vou pedir a você que você, no espírito de adoração, esteja trazendo seus dízimos e suas ofertas à casa de Deus. Você na sua casa pode contribuir online com esse número que está aparecendo aí para você. Traz os dízimos e ofertas à casa de Deus, que Deus é um Deus que nos abençoa. Ele nos provê todas as nossas necessidades. Nós, como foi dito aqui, fomos comprados por Ele. Nós somos propriedade dEle. E Ele nos convida a viver em confiança para com Ele, a sermos generosos com o reino de Deus e com a casa de Deus. Amém? E Deus proverá aos que confiam nele cada uma das nossas necessidades. Amém, igreja? Você crê? Amém. Eu queria falar com vocês hoje sobre o coração do servo. As nossas realidades, o mundo à nossa volta, nosso ambiente, parece muitas vezes para a gente que ele é algo que é totalmente externo, que ele simplesmente, as nossas coisas à nossa volta, elas acontecem como consequência apenas de forças externas, que estão fora do nosso controle. O governo, o pensamento das pessoas,
é a minha família, é a minha esposa, é o meu marido, são os meus filhos, é o meu trabalho, essa realidade externa que me cerca, que muitas vezes ela traz para mim dificuldades, é consequência de coisas externas. Mas à medida que a gente conhece um pouco mais da realidade da nossa vida, que a gente vai ficando mais velho, os cabelos vão ficando um pouco brancos, a gente começa a entender, principalmente quando você anda com Deus, que o externo é em grande medida consequência das nossas realidades internas, das nossas realidades interiores. O que eu vivo, a minha circunstância, a minha volta, é consequência daquilo que tem aqui dentro. E eu muitas vezes reclamo, protesto, murmuro, sem perceber que é isso que brota de dentro de mim, é exatamente a causa dessa realidade à minha volta, ou pelo menos da maneira como eu vivo, como eu me relaciono com o mundo à minha volta. O espírito de chorumela, de reclamação, de lamúria, de vitimismo, produz ou faz com que eu enxergue a realidade de tal maneira que a minha vida se torna ruim, desagradável, muitas vezes. E quando eu tenho um coração transformado, manso, alegre, mesmo circunstâncias mais difíceis, eu consigo lidar com elas com mais leveza, com mais alegria, não sou tão afetado pelas pessoas que eu não consigo mudar, pelas circunstâncias que eu não consigo mudar. Então, a verdade, muitas vezes o trabalho da igreja, da liderança, o trabalho do psicólogo é fazer com que você enxergue as coisas de uma maneira distinta da que você enxergue, para que você possa viver, às vezes no mesmo meio ambiente, mas de uma vida mais leve, mais alegre, não é não? Tem uma figura no livro de Joel. Joel escreve, o profeta Joel escreve o seu livro como uma visão daquilo que está acontecendo em Jerusalém naquele tempo, mas também como uma visão do tempo do fim. É um livro profético que fala do dia do Senhor. E em Joel 2:3, coloca para mim Joel 2:3. Os profetas menores são difíceis de achar aqui na Bíblia. Eu não marquei a minha página, depois achei aqui. Joel 2:3. Joel está descrevendo um momento em que Israel está sofrendo uma praga de gafanhotos. E falando dessa praga, ele fala assim, ele fala desses gafanhotos como se fosse um povo. E diz, à frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Ou seja, o gafanhoto vem sobre a terra e na frente do gafanhoto tem um jardim, está tudo bonito, mas depois que ele passa, isso é um deserto. Passa e nada sobra na frente. Os assírios também eram assim, era um povo que vinha e arrasava. Também, quando Israel era invadida por povos que vinham, muitas vezes, e destruíam tudo, eles entravam na terra. Gideão é chamado a lutar contra esse povo, porque esse povo entrava com seus camelos, arrasava as plantações, comia tudo e ia embora gente que era como gafanhoto.
chegava e entrava, arruinava tudo e ia embora. Muitas vezes a gente vendo isso, a gente vê olhar para isso e vendo como um povo, vê como uma nação, ou como um bando de insetos que invadem e destroem, a gente não percebe que isso também pode ser uma realidade individual a respeito de pessoas. Eu, muitas vezes, sem perceber, posso me comportar da mesma maneira que o gafanhoto. Eu posso ter um coração de gafanhoto. À minha frente, um jardim. Depois que eu passo, um deserto. Nem sempre isso é claro aos nossos olhos. Às vezes a gente não percebe que nós vivendo como um animal que quer simplesmente devorar, que tem como objetivo saciar sua fome, sua sede, aquilo que ele quer, eu posso me tornar um instrumento de destruição sem perceber. Quando eu tenho meus alvos, meus propósitos, meus objetivos, eu quero isso, eu quero aquilo, são os desejos que eu quero alcançar, e não sempre são coisas más, geralmente não é coisa ruim, muitas vezes coisas boas, mas eu quando tenho o foco nessas coisas e ignoro as pessoas à minha volta, eu passo por cima de gente para alcançar aquilo que eu quero. Coração de gafanhoto. Eu simplesmente quero alcançar algo, quero poder, eu quero prestígio, eu quero o respeito, eu quero dinheiro, eu quero fama, eu quero isso, eu quero aquilo, e no processo de buscar aquilo que eu quero, eu não percebo as pessoas às vezes eu vejo gente, família, como obstáculo, e passo por cima. E olha, isso tem, naturalmente, como nenhum de nós é 100% gafanhoto, nem sempre a gente também está do lado oposto. A gente geralmente está mais ou menos no meio. Alguns aspectos da nossa vida a gente se comporta sem se importar com os outros. Eu só quero aquilo que eu quero. Não me importo com o que o outro quer. Quando eu me esqueço do segundo mandamento, naquela história de amar a si, amar a mim, eu me amo mais do que tudo e não amo o próximo. Meu filho, um dos meus filhos, né? A gente sempre conta as histórias dos filhos. Engraçado que a Paula colocou no grupo da família, minha filha Paula, um versículo que diz o seguinte. Um versículo não, uma frase. Se você mora numa casa que tem um pastor, você tem o direito de ficar calado. Porque tudo que você falar ou fizer pode ser usado para ilustrar um sermão. E a gente sempre usa os nossos familiares que eles estão perto para a gente contar as nossas histórias, né? E um desses meus meninos, ele me contou de uma garota amiga do grupo e tal, que colocou um negócio lá no grupo, colocou lá assim: quem quiser ficar comigo tem que saber que eu sou o amor da minha vida. Aí ele falou assim: pode ir. Eu é que não quero uma pessoa assim, que acha que nessa percepção de que eu me amo, né? Você tem que saber se quer ficar comigo que eu sou o amor da minha vida. Ou seja, você entra como qualquer coisa acessória. Não dá, né? Então eu não quero viver com esse tipo de pensamento. A pessoa autocentrada demais, que só pensa em si, é um tipo de vida que realmente não é bom para a gente andar junto, né? Como é que eu vou andar junto com uma pessoa que já chega me falando: saiba que o amor da minha vida sou eu. Complicado, né, não? Mas nós muitas vezes entendemos a vida errado, sabe? Salomão foi conhecido como um homem sábio, não é? Não foi? Salomão não era o homem mais sábio da terra? Pois é. Ele pediu para Deus sabedoria.
Quando ele recebeu o reino do seu pai, Salomão queria servir. Ele vai a Deus, faz um sacrifício grande, e Deus pergunta para ele: o que é que você me pede, ou o que você quer, Salomão? O que é que você quer? Aí fala: Senhor, me colocaste por rei sobre esse povo, e eu sou jovem, eu não tenho sabedoria, eu preciso que você me dê sabedoria para que eu possa cumprir isso. E Deus gosta do que ele fala: já que você me pediu sabedoria e não longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, eu te concedo sabedoria, e vou conceder também para você riqueza, como nenhum outro que existiu antes de você. E Salomão começa bem o seu reino, mas sucede que ele, na sua sabedoria, ele consegue negociar, ele consegue cuidar bem, e começa a entrar, a enriquecer muito. E diz aqui em 1 Reis 10, não precisa abrir, eu vou ler aqui para a gente não perder tempo. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro. A Bíblia diz um número, em termos, um talento mais ou menos 40 quilos, meia talentos de ouro. Aí diz, além do que entrava dos vendedores, do tráfico dos negociantes, de todos, ou seja, a Bíblia entrava mais, mas ele recebia meia talentos de ouro. E diz mais à frente: fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. Estou em 1 Reis 10, 18, se eu quiser anotar para ler em casa depois. O trono tinha 6 degraus. Um trono de marfim, coberto de ouro puro, que tinha 6 degraus com um leão de cada lado, para que Salomão subisse e se assentasse no seu trono. 6 degraus para ele subir, 666 talentos de ouro. Salomão é marcado pelo número de homem. Com toda a sabedoria que ele tinha, com todo o entendimento que ele tinha, ele construiu uma riqueza assombrosa. Diz aqui que ele multiplicou para si carros e cavaleiros, fez que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros em abundância como os sicômoros que estão nas planícies. Ele importava cavalos. Ficou muito rico. Interessante que Deuteronômio, agora eu quero que você abra para mim Deuteronômio 17. Deuteronômio 17, 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás de fato com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém este, o rei, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Salomão importava os seus cavalos do Egito. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata e ouro. Salomão multiplicou prata e ouro, e tinha 700 esposas e 300 concubinas. Ele multiplicou mulheres, prata, ouro e cavalos, e carros de guerra, poder, prazer,
riqueza, número de homem. O que o homem busca? Poder, riqueza, fama, sexo. O homem mais sábio da terra era também o mais tolo. Ele discorreu sobre plantas, animais, foi botânico, foi biólogo, fez coisas fantásticas, edificou o templo do Senhor, levou 7 anos para edificar o templo do Senhor e 14 para edificar seus palácios. E ficou todo mundo assombrado com a glória e a riqueza. Até hoje a gente fala dos tesouros escondidos do rei Salomão. Mas ele resolveu desobedecer aqui direitinho tudo que Deus disse para ele não fazer. E teve outra coisa que ele se esqueceu. Quando diz assim, tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. E lá diz que no fim da vida de Salomão, as mulheres que ele amou, que eram mulheres dos povos ao seu redor, desviaram o coração dele do Senhor. Também diz aqui ainda no verso 18, quando se sentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. E aqui o 20, isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos. O rei não podia ter o coração elevado. Mas ele é marcado por esse número de homem. E lá no fim da vida dele, ele escreve o livro de Eclesiastes. Eclesiastes 2. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, entregar-me à loucura, para ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu. Durante os poucos dias da sua vida, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. 7, comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim. Em Jerusalém perseverou também comigo a minha sabedoria. Era o mais sábio, o maior, e fiz tudo para mim. Tudo quanto desejaram os meus olhos,
não lhes neguei. Pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, com também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Que adiantou? A gente tem que saber ler o livro de Eclesiastes. É um livro do lamento de um homem que viveu a sua vida centrado em si mesmo. Pela graça e misericórdia de Deus, lá no fim da vida, ele fala que o homem tem que se lembrar de Deus. Mas ele viveu a vida encantado com a própria sabedoria e com a própria capacidade, engrandeceu-se, cresceu, fez tudo o que ele queria, e no final, o que resta é escrever um lamento. Salmo 84. Não combinei nada com esse pessoal do louvor, nem com o Bruno para trazer essa palavra, viu? Eu nem sabia, eu não vi ontem, não. Não vi, eu vi hoje. Salmo 84, 5. Você lembra do gafanhoto? O homem que passa, na frente dele um jardim, atrás dele um deserto. O que ele tem, o que marca ele? Se for olhar para a história de Salomão, como termina a história dele, embora ele passe o reino para o seu filho, tudo o que ele construiu foi roubado. Sucessivas invasões levaram de Israel toda a riqueza de Salomão. Por isso que esse negócio de procurar o tesouro do rei Salomão não existe. Foi levado para o Egito, foi levado para a Babilônia, foi tudo levado. Tudo que ele construiu se perdeu. Porque no final da vida se deu a idolatria, acabou fazendo templos a falsos deuses e colunas, e adorou por causa das suas mulheres, e aí Deus manda o juízo, toda a sua obra, todos os seus cavalos, todos os seus carros, os escudos de ouro, os tesouros da casa de Deus, foi tudo levado. Veio um rio e arrastou tudo. Porque não perseverou em seguir a Deus e fazer as coisas no temor do Senhor, mas em engrandecer a si mesmo, toda a sua grandeza se perdeu. Mas ele não. Ele, no fim, diz que lembra do teu Deus nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, nos quais não terás prazer. Lembra de Deus. Ele aprendeu. Valeu a pena ele perder tudo, aprender, porque no final, ele que era sábio para construir o mundo, entendeu a verdadeira sabedoria e escreve no seu livro de Provérbios: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aprendeu? Vale a pena você perder tudo para aprender isso. Salmo 84, 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Esse caminho que dizem como caminhos aplanados, são os caminhos que conduziam à casa de Deus em Jerusalém. Ele diz: bem-aventurado o homem que tem no coração os caminhos que conduzem ao lugar de adoração. E aí ele descreve, ou esse que tem no coração o lugar de adoração, que está desejando estar na presença de Deus, ele diz: esse passa pelo deserto
e faz dele um manancial. Esse é o oposto do gafanhoto. Na frente dele é um deserto, atrás dele um jardim. Porque como eu disse, a realidade externa é consequência da realidade interna. Quando nós temos esse coração de adorador, de servo, que já não está tão preocupado consigo mesmo, com o respeito, com a honra dos homens, mas que é um adorador de fato, cujo coração está na presença de Deus e que quer fazer o bem, ele vai gerando a sua volta em torno dele, naquilo que ele vai, esse jardim. Jardim fechado és tu, noiva minha. Essa atitude de coração, o coração daquele que entende isso, que tem Deus, né? Que tem esse caminho, esse desejo de estar na presença de Deus, que compreende que não vem à casa de Deus, como foi dito aqui, em preto e branco, mas que é afetado pelo louvor, que vem aqui para ficar colorido, pela presença, que é tocado pelo Espírito, que entra, que tem no coração esse espírito de adoração, a gente carrega isso com a gente e a gente modifica o ambiente. Porque a gente olha para o outro como precioso, como importante, no temor de Deus, e já não está tentando construir um reino glorioso. Mesmo quando colocado em posição de autoridade, o coração de servo, ele constrói não apenas em função da própria glória, mas para abençoar, para gerar bênçãos em volta de si. Porque às vezes nós queremos glória, não é não? Ah, não, eu não quero. O que diz o teu Facebook, o teu Instagram? Que você não quer glória? Não tem nenhuma selfie lá, não? O povo não pode fazer uma viagem sem postar, porque quer mostrar para os outros que está... E contar, porque a gente tem esse desejo, e a gente precisa saber da nossa realidade interior, e compreender isso, e saber lidar com ela, dizendo, não, convém que ele cresça e que eu diminua, porque é isso que nos torna adoradores, o desejo de agradar a Deus, o desejo de olhar, de ver o sorriso dele, e é difícil a gente se submeter, né? Né, pastor Zé Luiz? É fácil não, né? Você começou como? Com coração de servo, quando você estava no mundo, já tinha essa disposição? Só estava focado dinheiro, ganhar, conseguir. Aí passa por umas coisas, se converte, de repente muda. É obra de Deus. E nós vamos cooperando com Deus nessa transformação, para que a gente passe de viver essa vida que a gente vivia autocentrado, para viver não, em busca de fazer o bem, de servir. E às vezes a gente quer grandes coisas e você olha para as pessoas e acha, se eu estivesse no lugar dele eu fazia melhor. Já vi isso tantas vezes. Eu mesmo já comi, eu lembro bem disso. Eu era recém-convertido, cheirando a leite. Tinha começado a ler a Bíblia. Aí está lá aquele pastor calmo, tranquilo, pregando lá, e eu olhando para ele. Esse cara, eu prego melhor que esse cara. Nunca tinha pregado na vida. Nunca tinha nem subido num púlpito.
pensa que é alguma coisa, né, gente? A primeira vez que eu fui subir de verdade, botei a Bíblia de cabeça para baixo, estava nervoso. Como é que vou ler isso? E eu achava que era alguma coisa. É toda uma jornada, né? A gente começa servindo, né? Eu comecei limpando o banheiro. Todo mundo já começou limpando o banheiro, né? Porque é necessário começar assim, né? Êxodo 32, 17. Onze e 15 já, Jesus. Vamos lá. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Êxodo 33, 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Quando Moisés sobe o monte Sinai para ficar 40 dias, e vai para a presença de Deus, Josué vai com ele. Porque quando eles descem, Josué fala: estou escutando um ruído de guerra. Ou seja, Moisés sobe, e Josué fica lá embaixo esperando. Quando Moisés desce, ele está lá. E aqui, quando faz a tenda da congregação, que Moisés ia lá para falar com Deus, quem ficava tomando conta da tenda quando Josué não estava lá? Quando Moisés não estava lá? Josué. Josué deixa eu achar aqui o livro de Josué. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué serviu Moisés. Aqui no começo do livro de Josué, Josué é apresentado, como no texto que a gente leu lá em Êxodo, como servo de Moisés. Aí diz Deus, fala: olha, Moisés morreu, agora é contigo. Passou o bastão por você. Lá no finzinho do livro de Josué, vamos lá, último capítulo. Deixa eu achar aqui. 29. Josué 24, 29. Último capítulo de Josué 24. Não estou falando de Josué 29, Josué 24, 29. Pegadinha. Depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu.
Começa como servo de Moisés, fecha como servo do Senhor. Amém? Serve o líder. No final termina como servo de Deus. Porque primeiro foi servo de Moisés. Mas a gente quer começar como servo de Deus, sem primeiro ser servo de Moisés. E não dá para ser servo de Deus sem ser primeiro servo de Moisés. Deus não deixa. Você vai ser servo de você mesmo, pensando que é servo de Deus. Vamos voltar para Elias. Nosso texto, 2 Reis 3, 11. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Aí Josafá fala que está com ele a palavra do Senhor. Como é que ele é conhecido? Como é que ele se refere? Tem aqui um cara, Eliseu, que quando Elias ia lavar a mão, ele vinha com a água e derramava na mão de Elias. Quando Deus fala para Elias que ele vai constituir Eliseu como seu sucessor, Elias vai até onde Eliseu está, joga a capa nas costas de Eliseu. Eliseu entendeu o chamado e fala com Elias: deixa eu só me despedir da minha família. Ele vai e queima os carros de boi que ele estava trabalhando, faz um churrasco de despedida, porque ele tinha posses, e vai após o profeta Elias, e diz ali que ele servia a Elias. Ele tinha boa condição e virou discípulo de profeta, mas para começar, ele começa jogando água na mão do profeta. O que é jogar água na mão do profeta, do servo de Deus? Você está honrando, você está servindo, você está trazendo refrigério. Tem gente que às vezes quer jogar umas brasas na mão, né pastor? Eu vi um pastor, eu vi isso numa pregação, falou: você tem servo que joga brasa na mão do pastor, ao invés de jogar água, e às vezes você tem que trazer refrigério e alívio. Mas começa assim. Aí quando Elias vai ser tomado, onde é que está meu texto, Jesus? Quando Elias vai ser tomado aos céus, quando Elias é levado, Eliseu fala assim: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. A capa cai, ele pega a capa, bate no Jordão e fala: onde está o Deus de Elias? E o Jordão abre e ele passa. Mas quando Elias sobe, ele fala: meu pai, carro de Israel, seus cavaleiros. Jesus depois vai nos proibir para não chamar homens de meu pai, porque um é o vosso pai que está nos céus, por causa da tendência do homem a se engrandecer. Mas o princípio espiritual da honra da liderança permanece. Não é meu pai, pastor, homem que você honra, com quem você está, mas permanece esse princípio de ver. E quando ele fala carro de Israel, seus cavaleiros, está falando de Elias como sendo o quê? Poder, a força de Israel. E ele sobe.
2 Reis 13, 14. Eu faço esses textos desse jeito que depois fico perdido. Tem que ser mais organizado nessa palavra. 2 Reis 13, 14. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele recebe do rei a honra que ele deu a Elias, como ele considerou aquele que o ensinou, aquele que o conduziu nos caminhos, é o mesmo tratamento que ele vai receber no final dele. Ele é visto como carro de Israel e seus cavaleiros, a força. Ele é visto como aquele. Quem é esse cara aqui? Esse aqui é o que derramava águas nas mãos de Elias. No fim da vida, carro de Israel e seus cavaleiros. É ele que está ocupando o mesmo lugar que o outro ocupou, a herança espiritual do outro, porque ele começou honrando o outro. Não dá para ser diferente. E esse coração tem um deserto na frente. E quando ele passa, é um jardim regado. Mas se você é marcado pelo número 6, por essa busca humana do que é para mim, você pode construir um tremendo reino. Mas depois, isso vai ser varrido. E você vai ver que foi pura perda. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma? Mateus 16, se a gente não falar de Jesus, é melhor nem abrir a boca, não é? Mateus 16, 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, era necessário, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Olha para você mesmo, Jesus. Tenha pena de si mesmo, Jesus. Você não vai passar por nada disso. De modo nenhum isso vai te acontecer. Isso é bom. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Está centrado no seu humanismo, na sua visão da realidade, que é de fazer aquilo que é aparentemente bom para o homem. Mas Jesus diz assim: meu foco não sou eu, é a vontade do Pai. Centrado na vontade de Deus. E aí ele diz, versículo 24, então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me.
Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? E perder a alma não é só depois de morto você ir para o inferno, mas é você se tornar aqui uma criatura centrada em si mesmo, incapaz de ver o teu próximo, vivendo apenas para você mesmo, uma vida miserável, vivendo cheio de coisas à sua volta e não encontrando satisfação em nada. Você já morreu espiritualmente, a tua alma já foi, porque nós fomos criados para viver num relacionamento de amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a mim mesmo. E quando eu escapo disso, quando eu começo a centrar em mim, eu perco a alma, eu deixo de ser o ser que eu fui criado para ser e começo a me transformar em outra coisa. Por isso, no meio da briga com tua mulher, não olha para você, olha para ela. No meio da discussão com teu marido, escuta ele, olha para ele, não para você somente. Não tenta ganhar a discussão, ganha teu marido. Não ganha discussão, ganha tua mulher. Obedece, se submeta à liderança. Ah, meu líder é imperfeito. Bem-vindo ao mundo. O meu também. Todos somos imperfeitos. Todos temos falhas. Todos temos, uma palavra que o meu irmão João gosta, as nossas idiosincrasias. As nossas particularidades, aquelas coisas, aqueles detalhes que marcam a gente e que às vezes incomodam os outros. Não tem como. E você só vai obedecer se você obedecer líder imperfeito. Você quer líder perfeito para obedecer? Jesus não voltou ainda não. E o coração disposto a servir, derramando água nas mãos do profeta, do servo de Deus, cuidando da tenda. Aí lá na frente Jesus te chama, ó, agora é contigo, toca aí. Ele chama antes, na verdade, mas você vai ter sempre que permanecer nesse espírito de submissão. Por que a gente divide tanto? Por que as igrejas dividem tanto? Porque a gente não quer obedecer à liderança. Eu quero ser o cara. A gente racha e racha. Aí vem o cara que você discipulou e também ele quer a mesma coisa e racha contigo também, porque você vai gerando segundo a semente que você semeou. Nossos bispos, pastores, diáconos são imperfeitos. Glória a Deus, porque nós temos que aprender a obedecer a gente imperfeita, não é, pastor? Nós queremos pessoas perfeitas para obedecer, como se nós fôssemos perfeitos, mas não somos. O coração do servo tem esses caminhos aplanados, o caminho que conduz à casa de Deus. O coração do servo é um coração de adorador. Porque nesse momento, nesse espírito de adoração, Deus fala conosco, Deus nos revela as coisas e a gente
consegue compreender as nossas falhas, nossas fraquezas, e a gente fica mais maleável também para respeitar os outros com os seus defeitos e falhas. O coração do servo é um coração de paz e não de guerra. Bem-aventurado os pacificadores, porque deles é o reino de Deus. O coração, quem tem coração de servo, começa como servo de Moisés e termina como servo de Deus, começa derramando água nas mãos de Elias e termina como carro de Israel e seus cavaleiros. Não estou falando de grandeza não, gente. Não é porque, eu para ser grande então eu tenho que fazer isso, então vou entrar nesse esquema aqui, que o caminho é esse, que aí lá na frente você... Não, é coração, não é externo. Então, se eu tenho um coração soberbo, e eu tenho, eu apresento esse coração soberbo a Deus todos os dias. Deus tira isso de mim. Me dá um coração submisso, me dá um coração que sabe, que compreende, que se submete, não engane a si mesmo, não minta contra a verdade, se apresente como é diante de Deus e peça que Ele produza, porque isso é fruto do Espírito. Produz em nós o coração de adorador, o coração de servo. Ler isso aqui tem que ser um prazer, mas quando você bota a palavra tem que, já entrou, já ficou difícil. Eu não tenho prazer em ler, e agora? Deus me dá prazer na leitura da Tua palavra, que ela seja doce como mel para mim. Eu quero, Pai, me dá um coração para obedecer ao meu pastor. Eu não gosto dele não quero obedecer ele não, mas me dá um coração que obedece. Me dá um coração obediente, me dá um coração de servo. Me pediram para fazer um negócio, eu não estou nem um pouco afim de fazer, Deus. Não estou afim, queria fazer uma coisa maior, mas me deram um servicinho bem pequenininho para fazer. Me ajuda, Deus, me dá um coração de servo, para que eu me disponha a fazer a Tua vontade. Amém? Louvor. Vamos pedir para os levitas subirem. Nem Deus possa. Vou pedir para o meu pastor encerrar, está aqui, né, pastor? Encerrar aqui fechar a benção da igreja. Tem a oração aqui que estou esquecendo, né? Seus dízimos e ofertas. Amém. Levanta seu envelope. Deus amado, nos dá entendimento que nós somos teus filhos, como foi dito aqui. O Senhor nos comprou com sangue, e aquele que foi comprado por Deus, Deus não vende. Nós somos teus e nós queremos viver as nossas vidas em plena confiança de que o Senhor é nosso provedor. Então, abençoa os dízimos, ofertas da tua igreja, abençoa aquilo que nós trazemos à tua casa e dá provisão ao teu povo. Faz abundante a sementeira e a colheita do teu povo, enche o teu povo de bênçãos, que o teu povo conheça que tu és um Deus que se agrada na prosperidade do seu servo. Abençoa a tua igreja, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Pastor José Luiz. Vamos adorar esse Deus, né, querido? Coração de servo, né? Josué, né? Eu vi uma palavra em cima dessa palavra, pastor Humberto, né? O que levou Josué à liderança não foi o propósito para a liderança, mas sim de servir, amém? E quão bom é servir a Deus, né? Semana eu vi meu sobrinho, né? A família se convertendo e vendo ele na casa de Deus servindo, né? E eu cheguei em casa falando até com o João, filho, que teu coração possa estar sempre aceso a chama de servir a Deus, amém, querido? Não importa o que for, amém? Sirva com alegria, dê o seu melhor, amém? Em casa, às vezes nós fazemos tantas coisas, né? Hoje eu tive que fazer tantas coisas na minha casa. Interessante que eu cheguei aqui, tive que fazer algumas coisas na casa de Deus também. E nem muitas delas são agradáveis, mas Deus, quando te faz com alegria, com amor, querido, pode ser a coisa mais improvável. Esses dias eu vi de um pastor e falou assim, hoje eu sou pastor, querido, mas já limpei muito vômito dentro da igreja.
Já limpei muitas pessoas que chegavam com processo, mas vi Deus libertar muitas pessoas. E ele falando assim, mas José, é Deus que capacita para fazer coisas mais improváveis, né? Ou seja, às vezes no processo, né, pastor Humberto? Às vezes vamos ter que fazer coisas que não nos agrada tanto, mas quando nós fazemos com alegria, eu quero dizer que até essas coisas mais improváveis, a gente encontra o louvor de Deus, amém? Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, uma vez eu falei, pastor Tenberg, eu estou entediado em casa, e eu não consigo ficar parado, né? Era dia de folga, eu ficava mal, mas vindo para a casa de Deus, querido, eu vou lá na igreja, vou arrumar as cadeiras, vou passar um paninho. Na época a dona Maria não podia estar aqui, né? Foi as minhas experiências mais fantásticas com Deus, amém? Ou seja, servir, às vezes pegar o papelzinho, colocar no envelope ali, foi às vezes que eu parei para ouvir a voz de Deus, o quanto servir agrada o coração de Deus, amém? E minha oração em cima dessa palavra do pastor Humberto é que vocês, igreja, nós venhamos a encontrar essa alegria de entender e sentir a alegria que está no coração de Deus quando nos colocamos como servo, amém? Vamos adorar a Deus, né, Ronaldo? Celebrar aí um louvor a Deus e uma igreja que serve, né? Uma igreja que você vem para a igreja com essa alegria de servir o teu irmão, né? De ser um canal de Deus na vida dele, amém? Vamos adorar. Eu já falei aqui em outra ocasião que quando tem alguém pregando, a gente está ali ouvindo, recebendo a mensagem e já pensando numa música que vai casar com a pregação, né? E eu confesso, pastor Alberto, o senhor me quebrou. Porque eu fiquei completamente perdido de pensar em qualquer música, assim, de tanto que a palavra foi cortando aqui dentro de mim. E quando o senhor chamou para subir, eu falei, tem que cantar, vou cantar o que agora? Mas ao mesmo tempo que é o morde e assopra, né? Ao mesmo tempo que bateu no finalzinho, o senhor falou para Deus nos dar um coração como o dele. E aí eu estava atrás do Dudu, eu falei, Dudu, coração igual ao teu. Confesso para vocês que eu nem sei se eu vou saber tocar, porque tantos anos sem tocar essa música, mas eu preciso cantar isso com vocês hoje. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão. Dá-me um novo coração. Vamos cantar juntos. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Foi o mais próximo que eu consegui pensar. Tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração
coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão, e enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me e enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Deus maravilhoso, né, queridos? Dê a melhor salva de palma que você possa dar para Deus aí, querido, amém? Que essa palavra possa entrar no teu coração, né? E trazer vida, e trazer a presença de Deus, amém, queridos? Queridos, nós estamos muito alegres, né? Tivemos uma semana preciosa, batismo, ver uma igreja linda sendo formada pelo Espírito de Deus, né? Pelo coração de servir e pertencer, né? E Deus transformando vidas naquele batismo. Mas o amor de Deus não para, ele continua. E com muita alegria eu queria chamar aqui o Leonardo, né? Que está aqui conosco. O primo dele fez um propósito pela vida dele morando em Magé, é isso? E eu trouxe aqui para que ele pudesse conhecer a Cristo e conhecer uma igreja, amém? E hoje, apesar de que já tinha tomado a convicção de fé de ter Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, ele entendeu a importância dessa confissão ser expressa e publicamente, né? E diante da igreja eu quero apresentar, né? E que a igreja possa celebrar com uma salva de palmas, né? Pela vida do Leonardo, né? Como mais um membro dessa família, né? Mais um filho amado de Deus, que foi laçado pelo amor de Deus, né, querido? E creio que foi o Espírito Santo que te conduziu aqui, né? Que você possa encontrar aqui fonte, né, de vida, pela palavra de Deus, pelos ensinamentos, pelos princípios da palavra de Deus. E que você possa florescer debaixo desse amor, dessa graça, dessa decisão na sua vida, todos os dias, amém? Pai, nós queremos orar, ó Deus, aqui, estenda a sua mão para cá. Como igreja, Pai, nós queremos abençoar a vida do teu filho, que estava, ó Deus, perdido, mas foi encontrado, ó Deus, pela mão poderosa do Senhor que o conduziu. Que o Senhor possa, ó Deus, continuar, ó Deus, abençoando, ó Deus, conduzindo os passos, para que ele possa andar em caminhos retos, caminho de paz, caminho de alegria, caminho de vida e de verdade, Senhor. Senhor, que o Senhor possa prover na vida do Leonardo tudo aquilo que ele precisa para crescer e entender e discernir as suas maravilhas e as suas proezas, Pai. Que o coração dele seja cada vez mais reto e íntegro diante de Ti e dos homens, e que a Tua palavra encontre, Deus, no coração dele, ó Deus, uma terra fértil, para dar colheitas a 100 por 1 em nome de Jesus, amém, querido? Essa é a igreja, essa família
né, te recebe, querido, com alegria, amém? Seja amado aqui por todos, amém, queridos? Nossos, tem visitante aí também, amém, queridos, né? Queremos orar pela sua vida, se for a primeira vez, se você já é convertido, né, que Deus possa te abençoar, caso você tenha a tua igreja, se está nos visitando pela primeira vez, caso queira tomar essa decisão, querido, que você possa tomar com convicção, porque Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, né? Nele há vida, há propósito, amém? Queremos orar também pela sua vida. Vamos dar uma salva de palmas para os nossos visitantes, amém? Sejam sempre bem-vindos, querido, amém? Pai, abençoa, Deus, nossos visitantes, que alegria, Deus, a Tua palavra possa encontrar no coração deles, ó Deus, a esperança pelo qual vieram buscar, e que o coração deles seja cheio, Deus, da Tua presença, Pai, que a vida de Deus, que a alegria de Deus, que a virtude de Cristo Jesus possa preencher o coração deles nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, amém, queridos? Vamos orar fechando, no final vai ficar um vídeo aí para quem quiser assistir, né? Pai, abençoa, Deus, debaixo dessa palavra, nos leva para casa em paz e segurança, em nome de Jesus, amém? Vai correr um vídeo aí do batismo, quem quiser assistir. É sobre o batismo de ontem, quem quiser ver como é que foi, né? Glória a Deus, né, querido? Com Cristo é assim, né? Às vezes entra um pouquinho cortando, confrontando, mas termina em festa, né, pastor Humberto? Glória a Deus, né, querido? E dia 4 nós temos batismo aqui também, amém? Tem outras equipes sendo preparadas, e o amor de Deus, o poder de Deus vai florescer na sua vida, amém? Vamos para casa com paz e alegria. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. A provisão para quem busca o reino de Deus e a sua justiça,
a salvação pra quem clamar. Eu sei que Deus dará abundante vida. Sua graça eu encontrei, o amor que me sustenta e me faz ir além do que meus olhos podem ver ou perceber. Sou mais que vencedor, nada pode me impedir de prosseguir. Eu vou confiar naquele que me faz feliz. Eu sei, Jesus me faz feliz. Sua graça eu encontrei, o amor que me sustenta e me faz ir além do que meus olhos podem ver ou perceber. Sou mais que vencedor, nada pode me impedir de prosseguir. Eu vou confiar naquele que me faz feliz. Eu sei, Jesus me faz feliz. Sua graça eu encontrei, o amor que me sustenta e me faz ir além do que meus olhos podem ver ou perceber. Sou mais que vencedor, nada pode me impedir de prosseguir. Eu vou confiar naquele que me faz feliz. Eu sei, Jesus me faz feliz. Sua graça eu encontrei, o amor que me sustenta e me faz ir além do que meus olhos podem ver ou perceber. Sou mais que vencedor, nada pode me impedir de prosseguir. Eu vou confiar naquele que me faz feliz. Eu sei, Jesus me faz feliz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. A provisão pra quem busca o reino de Deus e a sua justiça, a salvação pra quem clama. Eu sei que Deus dará abundante vida. Sua graça eu encontrei, o amor que me sustenta e me faz ir além do que meus olhos podem ver ou perceber. Sou mais que vencedor, nada pode me impedir de prosseguir. Eu vou confiar naquele que me faz feliz. Eu sei, Jesus me faz feliz.